A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da segunda parte das 7 trombetas. E vamos falar também as 4 primeiras trombetas. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 8, no versículo 6, que diz assim: E o anjo que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Como em uma sequência dos primeiros 4 selos, os anjos soaram as 7 trombetas em uma rápida sucessão. No entanto, os efeitos dos juízos das trombetas são muito mais devastadores do que o juízo dos selos. Então, a coisa está ficando cada vez pior para aqueles que não são tementes a Deus. A primeira trombeta diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, diz assim: E o primeiro anjo tocou e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foi queimada a terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A terça parte é devastada, representando uma minoria significante da terra e sua vegetação. E com consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam sua vida, seja pelo fogo, ou pela violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos, da destruição de parte das plantações, de parte das colheitas. Segundo estudiosos, a Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que infligirão a terra pelo castigo do pecado dos ímpios, e avisar que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequência. Então, o povo que persegue a Igreja de Cristo tem suas consequências, Deus, ele é amor, mas acima de tudo é justiça, principalmente contra o seu povo. A segunda trombeta, está lá em livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, diz assim: E ao segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardente de fogo, e tornou-se em sangue a terra, parte do mar. Então, a terça parte do mar se tornou em sangue. No 9 diz assim: E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Logo que o segundo anjo tocou a segunda trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e se transformou numa rocha incandescente devido ao atrito que tem entre o ar, a gravidade, o ar e a pedra que estava sendo lançada, entrando na atmosfera, se tornaria numa tocha de fogo ou uma pedra de fogo incandescente, quando entrasse na atmosfera, caindo sobre o mar, destruindo 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações, sendo provavelmente causador de um tsunami que arrasou centenas de cidades costeiras e suas embarcações. Alguns teólogos dizem que era um vulcão, mas um vulcão não caiu do céu, Então, com certeza, era um meteoro, que caiu dos céus e se tornou uma bola de fogo, e não a erupção vulcânica, como alguns determinam. Isso mostra que a grandeza da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois acontecerão desastres naturais e econômicos jamais vistos em toda a humanidade. Então a consequência vai ser grande para aqueles que não seguem a Deus. A terceira trombeta agora, Apocalipse capítulo 8, versículo 10, diz assim: E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu dos céus uma grande estrela ardente como tocha, e caiu sobre a terra parte dos rios, sobre os montes, as fontes de água. Apocalipse capítulo 8, versículo 11 diz assim: E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreriam das águas, porque se tornaram amargas. Assim, a terceira trombeta, quando tocou, caiu o quê? Um asteroide, novamente, caiu outro asteroide dos céus sobre a Terra,
Só que agora cairia sobre o quê? O continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornaram amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Então, absinto relativo a uma planta que produz um líquido amargo como fel, de mau gosto e de efeito tóxico, provavelmente esse asteroide terá um efeito idêntico ao da planta, né, absinto, simbolizando os resultados trágicos do pecado. Então veja bem que esse asteroide vai acabar fazendo com que uma parte da terça parte de todas as águas da Terra se contamine e muitos homens ali iriam morrer novamente. Quando essas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus. E aí percebemos como será difícil se arrepender durante a grande tribulação. A maioria do povo vai se revoltar contra o Criador e rejeitar a Jesus. Então, por causa de tudo isso, o povo vai se revoltar, né? Como hoje, qualquer problema, as pessoas já põem a culpa em Deus, né? Tudo é culpado de Deus. Não, tudo está na Bíblia, tudo está acontecendo como Deus determinou. Nós que não sabemos dessas coisas, porque muitos de nós não olham a Bíblia, não buscam a palavra, né? Buscam aí os outros, esses videntes aí que se diz, né? Pessoas que conhecem o futuro. Ninguém conhece o futuro melhor do que Deus, porque foi Ele que criou tudo e Ele que vai completar tudo aquilo que Ele determinou na Bíblia. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12, diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecessem, e a terça parte deles não brilhassem, e semelhantemente à noite. Então, veja bem que vai ser mais tempo, vai ficar muito mais tempo de escuridão na terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 13 diz assim: olhei e ouvi um anjo soar por meio do céu, dizendo em grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 7 anjos que hão de ainda tocar. Então veja bem que agora vai ficar mais difícil ainda. A terça parte da terra não brilhou porque pode significar que o sol e a lua e as estrelas não serão vistas por várias horas do ciclo normal do dia e da noite. Então, por exemplo, uma terça parte do dia vai ficar escuro e vai aumentar mais uma terça parte da noite, né? Vai ficar mais escuro. No entanto, pode significar que a intensidade da luz durante o dia e da noite será reduzida em 1/3 por causa das alterações atmosféricas e cósmicas devido aos efeitos anteriores descritos no livro do Apocalipse. Quer dizer, devido a tudo que já foi dito, né? Então aí a luz vai ficar mais minguante, 1/3 parte da luz, tanto do brilho das estrelas como da lua, como do sol, vão escurecer um pouco mais. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e as lavouras secarão e a fome matará pessoas em todos os lugares do mundo. Com tudo isso, Deus prova mais que, a sua vez, que Ele tem todo o poder e somente Ele, né, pode se render, né, pode se render e eles serão salvos do juízo. Quer dizer, somente aquele povo poderia se render a Deus para ser salvo do juízo. Mas isso não vai acontecer, porque o povo, ele não crê em Deus. O povo até hoje, que nós temos tudo aqui na terra, né? Temos o Espírito Santo ainda aqui para nos guiar. O povo já não acredita. Imagina depois que Jesus for levar a igreja e não terá mais o Espírito Santo aqui na terra. Então veja que vai ficar cada dia pior. E veja que nós estamos passando, então agora, essa primeira parte é o primeiro ai
que aconteceu, tá? Mas os eventos que irão acontecer serão mais terríveis ainda na vida das pessoas. Então nós estamos só no primeiro ai, tem mais 2 ai ainda para acontecer. E aí esse ai de Deus, ai, né? É duro, vai ser difícil para as pessoas. Amém? Então essa é a segunda parte. Na próxima semana vamos falar a terceira parte e vamos falar sobre a 5ª trombeta. Mas se você quiser ver toda a série que já foi descrita aqui, né, nos últimos acontecimentos do fim dos tempos, entra lá no playlist e veja nesse título, né, os últimos acontecimentos do final dos tempos. Então você vai saber desde o começo, né, dos selos, dos 7 selos e agora das trombetas também, que vem seguindo a ordem que Deus determinou. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr seu likezinho aí. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisa ainda que nós vamos falar. Deus abençoe a todos. Até